Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Olá, o programa Ciência e Espiritualidade está no ar e eu agradeço pela sua companhia. E hoje, a minha convidada, juntos, vamos abordar um tema que é de interesse não de uma ou duas pessoas, mas vamos dizer que de milhares de pessoas, também não só no Brasil, em muitos países. A minha convidada, ela é engenheiro civil, psicóloga, MBA em administração de empresas, psicoterapeuta, palestrante e numeróloga. Estou falando da doutora Sindaia Lagos. Boa tarde, doutora Sindaia. Boa tarde. Agradeço pelo presente maravilhoso que nos deu em conceder esta entrevista. E vou fazer uma pergunta logo direto, o que é numerologia e qual a origem? Nossa, olha, Jorge, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar podendo também divulgar um pouco do meu conhecimento. A numerologia, ela teve início nas pirâmides de Gizé, onde o mestre Pitágoras aprendeu com os hierofantes que trabalhavam e atuavam espiritualmente dentro dessas pirâmides. Ele traduziu para o alfabeto grego todo esse conhecimento e foi como chegou até o nosso alfabeto. Então, a numerologia é a parte esotérica da matemática, é a parte mística dos números. Então, é uma ciência baseada na matemática. Doutora Sindaia, qual a diferença entre a numerologia cabalística e a pitagórica? Bom, a numerologia cabalística é uma numerologia milenar que vem sendo trazido aos nossos dias pelos Rosacruzes, que atravessaram a Inquisição com esse conhecimento escondido. E ela vem do alfabeto hebraico e da Cabala. A numerologia pitagórica, ela é uma numerologia racional e ela está sendo divulgada aqui no Brasil pela ABRAM, a Associação Brasileira de Numerologia. Doutora Sindaia, o que é um mapa numerológico? Um mapa numerológico, professor, é o estudo do nome completo de uma pessoa e a sua data de nascimento. Esses dois itens de um ser humano correspondem a uma chave cósmica, em que se revela, através da técnica do estudo da numerologia, as, digamos assim, tendências e previsões para essa encarnação. Então, o mapa, ele traz muitos caminhos para aquela alma nessa encarnação que ela está vivenciando. E eu não falei assim anteriormente, mas assim, a numerologia cabalística tem alguns pontos diferentes da numerologia pitagórica. Eu estudei essas duas numerologias e utilizo as duas quando estudo o mapa numerológico de uma pessoa. Por que existe essa divergência, ou seja, esse choque entre os estudiosos, ou seja, os praticantes ou estudiosos da numerologia pitagórica e a cabalística? Este choque, professor, ele existe porque a cabalística ela é muito antiga. Ela é uma numerologia subjetiva, ela envolve princípios cabalísticos e tem algumas digamos assim, técnicas, poucas técnicas diferentes da pitagórica. E a pitagórica, ela não é, embora ela leve esse nome de pitagórica, mas ela não foi criada por Pitágoras. A cabalística, sim, ela foi, essa transliteração foi feita por Pitágoras quando trouxe para o alfabeto grego. Mas a pitagórica, apesar de levar esse nome, ela é uma numerologia recente e ela está sendo difundida pela Associação Brasileira de Numerologia. Ela tem, digamos assim, uma formatação, né, do mapa numerológico de uma forma mais objetiva, mais racional, enquanto que a cabalística ela é mais subjetiva, mais esotérica. Então, na verdade, uma pessoa
que faz um mapa numerológico pela pitagórica, ele vai ter mais, digamos, mais informações, ou isso é relativo? Isso é relativo, né? Eu acredito que ambos complementam. A cabalística, ela aborda muitos aspectos e a pitagórica aborda alguns mesmos aspectos e ainda outros. Eu acredito que os dois que sejam assim, a melhor solução para o cliente, para a pessoa que esteja assim, desejando pesquisar sobre sua própria vida, sobre sua própria encarnação, as tendências assim abrangentes e gerais dessa vida aqui no planeta. Então, nesse caso, pessoas que vivem nesse vazio existencial, à procura constantemente de algo para se, vamos até dizer, se segurar, evoluir, interpretar melhor o que muitas pessoas chamam de sinais, a pitagórica seria o mais indicado. Eu acredito que pode ser sim. Em qualquer lugar do mundo que você estiver, se você tiver um acesso a um profissional de numerologia, seja ele trabalhando com a cabalística ou com a pitagórica, é interessante que você tenha esse acesso, se permita esse acesso, porque a numerologia vai te dar um norte, sim. Ela vai dizer assim, para que você veio a esse planeta, a essa vida agora? Você está aqui para ser como? Para apresentar que características? Qual é mesmo a sua personalidade? Qual é o seu dom maior, né? Qual é a facilidade que você tem na sua vida? É de lidar com pessoas? É de ter uma vida acadêmica? É de trabalhar com trabalho manual? Com trabalho mental? Então, a numerologia, ela pode ser tanto a pitagórica quanto a cabalística, ela te dá um norte de um autoconhecimento e, digamos assim, talvez esclareça até o propósito da sua vida, né, para que você tenha um alinhamento no seu destino, no seu caminho, de acordo com aquilo que você veio para ser, através da interpretação do seu nome e da sua data de nascimento. Pessoas que têm, como eu conheço muitas pessoas que nascem num dia, mas que os pais registram 2, 3 dias, às vezes até semanas depois. Nesse caso, muitas vezes, com o decorrer dos anos, a própria pessoa passa a assimilar o que está no registro e esquece dia, hora real que nasceu e data real. Isso, quando a pessoa vai fazer um mapa numerológico, isso tem influência, essa diferença de datas entre o nascimento real e o nascimento burocrático? Sim, tem uma diferença e pode ser substancial. Você é realmente aquilo que você nasceu, no dia em que você nasceu, né? O dia em que você nasceu diz muito sobre você. Porém, se você perdeu esse registro e tem um novo registro, eu diria assim que eu já tive clientes assim com essa problemática, né? Pessoas que foram adotadas e não sabem exatamente quando nasceram. Então, o registro que ela tem é a proposta que ela tem para esta vida. Então, a gente faz o mapa assim mesmo, com esse registro, mas, digamos assim, a gente vai estudando a pessoa anualmente. Vamos ver se corresponde a essas características, porque ela pode se amoldar àquela proposta de vida que ela tem. Porque eu acredito que na espiritualidade, nada aconteça por acaso. Se essa pessoa não teve acesso ou perdeu o acesso a essa informação da data real do seu nascimento, então ela vai trabalhar com o que ela tem na mão, né? Que é aquela que foi registrada. Nesse caso, o mesmo método que se aplica para uma pessoa também pode ser aplicado para uma empresa ou existem diferenças grandes? Existe um pouco de diferença, sim, porque a energia que move uma empresa é a energia das pessoas. Então, quando a gente estuda um mapa empresarial, a gente tem que estudar também o mapa dos sócios que fazem parte da empresa ou das pessoas que estão fazendo a gestão da empresa. Muitas vezes, os sócios do contrato não são exatamente aquelas pessoas que estão trabalhando. Aquela coisa que acontece muito no Brasil, de você pôr a empresa no nome de alguém, mas quem trabalha é o trem. Então, o mapa que a gente vai fazer é do outrem, é daquela pessoa que está
com a mão na massa, digamos assim, que esteja trabalhando na empresa, né? Então, nós vamos alinhar o mapa dessa empresa com a proposta da empresa, o mapa das pessoas com a proposta da empresa. O nome da empresa, a data de fundação que está no contrato social, esse é o mapa da empresa. Então, ela tem um objetivo, ela vai ter um caminho de vida, ela tem algumas tendências para acontecer no mercado. Mas e as pessoas que estão trabalhando com ela? Elas estão alinhadas com as qualidades e as funções da empresa? Essas pessoas têm previsões assim de eventos fortes em seus mapas pessoais? E se essas previsões forem, digamos, tendências de falência ou de processos de saúde fortes, assim, o que está sendo feito, digamos assim, no processo de sucessão da empresa, para, no caso da crise em que aquela pessoa, que aquele sócio ou aquela pessoa que esteja trabalhando vai passar, entende? Então, o mapa de uma empresa tem esses estudos que a gente faz envolvendo sócios e também a própria empresa. Então, nesse caso, pessoas que foram contratadas e que não correspondem ao perfil da função que estão desenvolvendo, através da numerologia, é possível detectar que essas pessoas estão, digamos, no setor errado? Sim, é possível detectar, sim, sim. Então, pessoas assim, excessivamente comunicativas, que estejam em funções burocráticas e administrativas, elas podem, com o passar do tempo, apresentar uma certa insatisfação no trabalho. Pode ser futuramente alguém que possa vir criar um problema ou para si ou na própria empresa, ou até uma improdutividade mesmo, né? Ela pode também ter, num trabalho burocrático, uma certa dispersão e um alheamento a detalhes. Empresas, creio que já deve ter passado pela senhora, empresas com muitas siglas. Isso dificulta o desenvolvimento de uma empresa? O que a numerologia sugere para essas empresas que têm, vamos supor, SSPA, como muitas eu conheço, muitas, sim. E o nome real da empresa poucas pessoas sabem. Então, isso tem alguma influência no desenvolvimento, na estagnação? Como é que funcionaria isso? Professor, não tem assim uma influência no desenvolvimento e estagnação. Porém, esse nome fantasia, que é o que o público acessa, esse que é o nome mais forte da empresa. Então, se esse nome tiver qualidades vibratórias que tenham afinidade com o ramo da empresa, está tudo bem. Porém, se esse nome tiver qualidades vibratórias que estejam em desacordo com o alinhamento da empresa, seria às vezes necessário fazer uma mudança no nome ou acrescentar alguma vogal, alguma letra, né, para, digamos assim, colocar na vibração correta. Ou seja, o alinhamento energético. Isso. E o ideal seria alinhar os dois nomes, tanto o nome fantasia quanto a razão social da empresa. A razão social, às vezes, é o nome do sócio majoritário, a composição dos dois nomes, né? Como dizer, o público não tem acesso, a menos quando se emite a nota fiscal. Aí a gente estuda também a razão social para que também ambos os nomes estejam alinhados com a qualidade vibratória da empresa. Digamos, uma empresa de construção civil, uma empresa que ela está geralmente alinhada com os números 4, 8, 9. Então, deve haver nos nomes, tanto na fantasia quanto no nome da razão, alguns desses números. Então, a gente tem que, digamos assim, estudar um nome para que tenha a ver com o objetivo existencial da empresa. Quais as letras que têm mais influência, ou seja, mais peso? São as vogais ou as consoantes, tanto no nome de uma pessoa como no nome de uma empresa? Tanto em um quanto em outro, a soma das vogais, eu diria que é o dom maior da pessoa, né? Então, o dom daquele ser humano, a qualidade vibratória, assim como uma música tem o seu tom vibratório, nós temos o nosso dom vibratório. E esse dom é a soma de nossas vogais. Numa empresa também seria isso. Não na qualidade de ser humano, que uma empresa ela é gerida por seres humanos, mas eu diria que a qualidade maior dessa empresa seria também a soma de suas vogais.
Em números, sabemos perfeitamente bem que, aliás, pelo menos o que me passaram, que eu entendo muito, mas muito pouco mesmo de numerologia. Tanto é que o meu nome até hoje não consegui decifrar. Não fez ainda a sua numerologia, tá bom. Mas muita gente diz que o zero, ele é um número neutro. Isso realmente, ele é um número neutro, e se é um número neutro, de 1 a 9, qual o número ou os números que têm mais peso e que influenciam mais na personalidade, tanto de um indivíduo como de uma empresa? Ah, olha, professor, o zero, ele não é um número neutro. Ele aparece sempre no mapa na posição de desafio. E o estudo maior do zero vem da numerologia pitagórica, né? Dentro do zero estão todos os números. Então, uma pessoa que tem um desafio com zero, ela tem o desafio na vida de todos os números, enquanto houver a vigência do zero na vida dela. Porque essa vigência do zero pode ir até os 28 anos de idade, pode ser dos 28 aos 56, mas também pode ser durante toda a sua vida. Então, a pessoa que tem um desafio com zero, ela é uma pessoa considerada especial, porque ela está dentro de uma previsão de 10% da população do planeta, né? Então, assim, o zero está longe de ser um número neutro, né? Agora, os números, eles têm, assim, cada um sua característica. Mas eu diria assim, os números pares, professor, eles são números emocionais. Então, as pessoas que têm muitos números pares, elas são dóceis, elas são, geralmente, assim, as pessoas ligadas à saúde, à educação, sujeição, né? E as pessoas que têm muitos números ímpares, elas são as mais atiradas profissionalmente, são as mais executivas, elas são mais autoritárias, né? São umas pessoas mais desapegadas, porque os ímpares são mais números profissionais e os pares números emocionais e ligados a relacionamentos. O ideal é que tenhamos todos os números em nossos mapas, né? Mas às vezes a gente vê uma tendência clara de que aquela pessoa com tantos números ímpares veio a essa vida mais para trabalhar do que para se relacionar ou perder, digamos assim, não perder, investir muito tempo num relacionamento. Enquanto a gente vê o contrário, outras pessoas que vêm para estar no relacionamento e muito pouco na vida profissional. O ideal seria que a gente arrumasse essa numeração para que ela pudesse ter tudo arrumadinho. É quando a gente estuda a data de nascimento de um bebê que vai chegar, para que ele não tenha só de um lado ímpares ou só de um lado pares, né? A gente trabalha juntando nome e data de nascimento para que ele tenha, digamos assim, uma disponibilidade de vários talentos em sua vida. Então, é possível uma criança, antes de nascer, já ter um mapa numerológico? Sim, sim. A gente estuda. Na astrologia isso também é possível, porque a gente agenda também a hora para elaborar o parto. A numerologia você tem 24 horas, mas tem que ser dentro daquele dia. Então a gente estuda, sempre na data do parto, na última semana, o médico diz assim, olha, a data do parto está entre, digamos, o dia 1º e o dia 10. Então a gente vai ver dentro daquela possibilidade, né? Nós não temos infinitas possibilidades não, porque a gente tem que esperar a maturação realmente do bebê, né? Mas dentro daquela maturação, a gente escolhe o melhor dia sim, porque a gente pode fazer um mapa conveniente para aquela alma. Então, nesse caso, esse mapa, ele pode, digamos, de uma criança que está por nascer, ele pode influenciar toda uma trajetória de vida, ou seja, a personalidade, a profissão, o setor afetivo, saúde, isso tudo pode ser, então, de uma certa forma, organizado. Sim, organizado. Um pouco determinado, estabelecido, né, diagnosticado, sendo que essa alma ela vai nascer com o passado dela. Então, a gente não sabe que passado ela teve, mas vai juntar com esse passado com uma organização para esta vida. Então, otimizada. Então, isso vai ser benéfico para ela, porque com quem quer que ela venha, ela vai estar trabalhando melhor, né, em melhores condições na evolução dessa encarnação. Doutora Sindaia, eu já vi diversas pessoas falando e comentando sobre o número 11 e 22, que é a duplicação de números, ou seja, 1, 1, 11, 2, 2, 22. Que influência o número 11 ou o número 22 tem
no desenvolvimento ou até mesmo, digamos, no aperfeiçoamento da personalidade de uma pessoa que caia num desses números, ou ele é diluído? Olha, os números repetidos 11, 22 e na Cabala a gente vai até o 33, eles são chamados números mestres. As pessoas que têm esses números em posições importantes do seu mapa, seja na soma das vogais, das consoantes ou na soma da data de nascimento, são pessoas que têm uma certa mestria, um chamado social. O 11 é uma mestria que geralmente tem um chamado no mapa da pessoa para que ela faça um mestrado, para que ela seja realmente um mestre, que seja um orientador, que seja um pesquisador e, através da sua intenção, ele melhore o mundo. Então, existe um idealismo por trás de todo o número repetido, o 11, o 22 e o 33. O 22, ele sai da ideologia do 11 e vai para a prática, então ele é um construtor. É a pessoa que tem um chamado social para construir. Digamos, ele acha que um hospital deve funcionar daquela forma, então ele vai e constrói o hospital. Ele acha ou funda um hospital, ou ele consegue fazer uma administração, um gerenciamento em que ele consegue implantar o seu idealismo, né? Então ele vai um pouco além do 11, porque ele põe na prática física, né, a construção física daquele idealismo. E o 33 é o cuidado com a humanidade. Então, é um chamado social de uma grande mãe, de um grande pai. Então, eu diria que são aquelas pessoas que têm um chamado assim para serem grandes cuidadores, né, grandes líderes cuidadores da humanidade. A senhora tocou na resposta anterior sobre os meses e agora surgiu uma questão que é, cada mês ele corresponde a um número, não é isso? Isso. E vai até o 12º, ou seja, o 12. Então, no caso, o mês de janeiro, fevereiro, cada um deles tem uma particularidade que pode influenciar na vida pessoal, como empresarial, ou é apenas, digamos, uma sequência de coincidências, apesar que eu creio que coincidências não existem. Não existem, né? Exatamente. Esses números têm a ver, sim, claro, com qualidades vibratórias deles próprios, né? Então, por exemplo, janeiro, que é o número 1, o janeiro, ele é um mês de força, coragem, determinação, iniciativas. Então, ele geralmente é um número muito benéfico, muito bom, o mês de janeiro. Então, as empresas que são fundadas no mês de janeiro é um mês ótimo para isso. Pessoas que nascem em janeiro são pessoas assim mais individualistas, assim mais corajosas, mais determinadas, né? E fevereiro é o número 2. E 2 é um número assim feminino, tem uma energia yin, uma energia de sujeição, submissão, de amor. Traz essas qualidades para, digamos assim, para o mês e para os eventos dentro do mês, né? O mês 3, que é o mês de março, 3 é um número de expansão, de alegria, de amizades, contatos sociais. Então, tem essas qualidades vibratórias, sim, nesse mês de março. O mês de abril tem o número 4, então o mês de abril é um número construtor, né, de praticidade, organização, metodologia. O mês 5, que é o mês de maio, ele é um mês de eventos, de divulgação, de comunicação, de viagens, de deslocamentos, e tem essas qualidades nesse mês. O mês de junho, que é o mês 6, né, até na astrologia é o mês de Gêmeos, é um mês de fraternidade, de amorosidade, de amor, de carinho, de casamento. É um mês de família, né? As vibrações são de harmonização nos relacionamentos. O mês de julho é o mês 7. E 7 é um número místico. Então, é um mês de introspecção. Então, os eventos no mês de julho, eles são eventos assim fechados, seletivos, introspectos. Não é para qualquer um. A gente faz uma seleção no mês de julho, né? É um mês assim de silêncio. O mês de agosto é um mês 8, né? E agosto, o 8 é um número de abundância, de dinheiro, de justiça. Então, o mês de agosto é um mês que vibra com essas qualidades, né? De justiça, e tem a ver com o mês do direito também, né? O mês 9
9 é um número absolutamente espiritual. O 9 é o número máximo, que os números vão de 1 a 9. Então, o 9 é o número da abertura, da espiritualidade, da mediunidade, da interferência na mente das pessoas, né? E isso acontece muito no mês de setembro. E pela estatística, no mundo é comprovado que dos meses do ano onde acontece maior índice de suicídios é o mês de setembro. Inclusive, o dia 10 de setembro é o Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio, né? Então, o mês 9 é um mês... Aqui na Bahia, nós temos o mês de Cosme e Damião, né? Então, as pessoas nascidas no mês de setembro, geralmente aqui elas oferecem o caruru. E isso é uma ritualística muito boa, porque ela inclui o divino em suas vidas e acabam tendo uma certa, digamos assim, um certo contato consigo mesmo e com o divino nesse mês, né? Então, o mês 9 é um mês, digamos assim, sujeito a depressão, a tristeza, a insatisfação consigo mesmo, com as suas vitórias, com as suas conquistas, né? A olhar o outro achando que o outro está em melhor condições do que você. Então, o mês 9 é um mês de cuidados. O mês 10, assim como o mês de janeiro, que é um mês também de iniciativas, coragem, força, né? Então, quando a gente vai fazer um mapa de um bebê que vai nascer, a gente joga, se puder jogar, para a primeira semana de outubro, a gente não faz esse parto no mês de setembro. E mês 11, que é um mês espiritual, absolutamente. Então, quem nasce no mês 11, ou empresa do mês 11, ou um evento no mês 11, é um evento que está ligado a idealismo. Então, é a mestria, idealismo, a cura com as mãos, né? Então, é uma reciclagem de energia, é uma pessoa que absorve muita energia. E, fisiologicamente, é um mês assim, que traz retenção de líquidos, né, no corpo das pessoas relacionados a esse número. E o mês 12 é o mês 3. É um mês alegre, é um mês tranquilo, é um mês de vida social agitada. É um mês ótimo, dezembro, né? Através da numerologia, é possível definir uma carreira profissional? Sim, claro. E é muito fácil a pessoa própria saber, digamos assim, o que eu vim fazer aqui através da numerologia. O dia em que você nasceu determina, digamos assim, em que qualidades você deve atuar profissionalmente. Então, se você somar todos os dígitos da sua data de nascimento, você vai saber em que qualidades você deve atuar profissionalmente. Então, é muito importante, se uma pessoa estiver sem noção de que carreira seguir, fazer um mapa numerológico. Ela vai ter uma clareza muito grande, digamos assim, de quais os meus dons e em que área eu venho atuar nessa vida. Então, ela alinha muito, né, os seus dons com a área que veio atuar e faz, digamos assim, o que quer, trabalhando com prazer, porque ela está seguindo uma coisa que é natural de dentro dela, né? Então, é muito bom fazer numerologia para ter essa resposta a cada um. E no caso de pessoas que estão ingressando numa faculdade e estão, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não gosto disto, mas é a opção. A numerologia faz correndo a numerologia, porque se você está fazendo a faculdade, você vai ter noção das suas qualidades, dos seus dons, das suas habilidades e também um panorama de futuro, porque no mapa indica realizações profissionais ou não. Então, se você vai ter realizações profissionais, digamos, na área de saúde e está numa carreira de área de exatas, então você está, digamos assim, no caminho errado da sua vida. Provavelmente isso vai gerar aos 40 anos ou mais uma insatisfação, uma tristeza, sabe? Assim, problemas de saúde devido à falta de realizações, que todos nós buscamos ser feliz, ser realizado, ganhar bem naquilo que faz e gosta de fazer. Então, esse alinhamento a numerologia já traz desde jovem. Então, aquele que está entrando na faculdade, é interessante saber se você está no caminho certo, porque caso não esteja, está jovem, está em tempo de interromper aquele curso e alinhar para o curso, digamos assim, seguindo os seus dons, né? Pessoas que são ansiosas, vivem na angústia, pessoas que vivem deprimidas, elas podem detectar a origem ou mesmo um meio de eliminar esse conflito interno através da numerologia?
Sim, professor. A numerologia, ela traz muito um diagnóstico, digamos assim, das qualidades do momento em que a pessoa está vivenciando. Existe um grande número de pessoas que não vivenciam aquilo que vieram para vivenciar, que não expressam suas qualidades ou que não valorizam, digamos assim, seus dons. Então, essas pessoas, elas estão num quadro de ansiedade, de angústia, de insatisfação e depressão, por conta do distanciamento que elas têm de si mesmas. Elas estão vivenciando uma vida que foram criadas desde a infância para um mercado de trabalho, em que é importante você ter uma carreira, ter um trabalho e ter o reconhecimento no mercado de trabalho, reconhecimento social, ter a sua independência financeira e suas aquisições materiais. Mas e os seus dons, e suas qualidades, e suas emoções? Será preciso expressar tudo isso, será preciso cuidar de tudo isso. E, digamos, alguém que vem com toda essa facilidade, digamos assim, em famílias empresariais, ela já vem desde a infância num caminho de trabalho, mas essa pessoa vai ter que, digamos assim, conhecer suas qualidades para ter um caminho também, digamos assim, na espiritualidade. Essa pessoa, digamos assim, um filho, sucessor de uma grande empresa, ele pode vir com um mapa diferente do seu pai, que foi o criador de tudo isso, de toda essa, digamos assim, essa herança, de todo esse império. Mas é uma pessoa que vem com muita espiritualidade, geralmente muitos números 2, 9, 11. Então, essa pessoa, ela tem que estudar a espiritualidade, ela tem que buscar um autoconhecimento, ter subsídios para compreender esse lado invisível da vida. Mas, geralmente, elas não têm. Então, gera esse estado emocional na idade adulta. E isso tem a ver com essa falta de contato com o lado espiritual que temos dentro de nós mesmos. E a numerologia, ela diagnostica isso rapidinho, né? Ela, olha, você precisa buscar. E a gente até recomenda, você precisa ler tais e tais e tais livros para ter esses subsídios e olhar para si mesmos diante desse conhecimento e, a partir daí, então, trabalhar, digamos assim, as suas qualidades espirituais que foram negligenciadas ao longo de quase toda a sua vida. Doutora Cyndaia, e na arte, qual é o papel ou em que pode influenciar a numerologia, digamos, os artistas, pessoas que procuram a arte como terapia ocupacional, ou até mesmo crianças que estão na fase do desenvolvimento, algumas hiperativas, outras nem tanto. Nesse caso, a numerologia também pode auxiliar? Sim, a numerologia auxilia. Nós temos assim, uns dois aspectos sobre a arte. Primeiro, identificamos as vibrações numéricas de arte no mapa, tanto da criança quanto do adulto, e fazemos a recomendação, olha, será preciso inserir em sua rotina semanal um trabalho artístico. Esse trabalho artístico, ele na verdade é um trabalho terapêutico, porque ele vai ajudar essa pessoa no momento do trabalho, em que ela está ali distraída, digamos, aprendendo a pintar um quadro, a fazer caixinhas, ela está, digamos assim, desatando os laços e os nós que amarram a expressão, a emergência do subconsciente, do inconsciente que ela tem, né? Traumas que houveram na vida e que ela, digamos assim, empurra, né, para baixo do tapete do seu ser. Nesse momento, ela está afrouxando esse controle. Então, a arte, o trabalho artístico, ele, à medida que afrouxa esse controle, ele começa a emergir essas sensações e você joga no trabalho artístico. Então, ele é profundamente terapêutico. Mas, digamos, no adulto que já tem sintomas mais elaborados, seria interessante que, paralelo ao trabalho artístico, fizesse também um trabalho psicoterapêutico, porque essas sensações que ele joga no trabalho artístico, ele também precisa ter consciência dessas sensações. Então, na terapia, ele vai trabalhar para levar, assim, que sensação veio? Foi uma raiva? Foi uma tristeza? Então, na terapia, ele vai começar a identificar o que houve no passado e que ele trancafiou e que agora ele está deixando sair do seu corpo, da sua mente, da sua vida.
Então, a numerologia, ela diagnostica, né, digamos assim, essas tendências no mapa da pessoa. E digamos também, se uma pessoa tem muita mediunidade, então, desde a infância, e depende de quando esse cliente chega para nós, né? A gente recomenda imediatamente um trabalho artístico, porque é na arte que você também pratica a sua espiritualidade, né? Doutora, pessoas que já estão ligadas à arte e que tentam, mas infelizmente não conseguem alcançar o degrau desejado, não só de sucesso, como também, digamos, do desenvolvimento deles próprios como pessoas. Vamos dizer, um artista, um cantor ou uma cantora, que desde, digamos, da adolescência vem investindo naquele trabalho, naquele sonho, mas, como diz, nunca consegue emplacar. Através da numerologia é possível encontrar a origem deste bloqueio que impede, digamos, esse desenvolvimento? Pode ser, professor. Digamos que a pessoa não tenha vindo para ser artista. Já me ocorreu atender 2 cantoras que não vieram para ser cantoras. Uma delas, eu me lembro bem que ela veio para ser uma administradora. Então, ela está, digamos assim, no livre-arbítrio, fazendo uma escolha dela própria, né? Então, fica difícil você conseguir caminhar e ter o sucesso naquilo que não era para ser, né? E outro aspecto, às vezes, a pessoa tem assuntos mal resolvidos internos, que precisa buscar, às vezes, em terapia para se autoconhecer. Também atendi um artista que tem talento, veio até para ser também artista, mas ele tem uma certa insociabilidade e um gênio muito forte fora do palco. Então, ao mesmo tempo que ele faz um bom trabalho no palco, ele afasta as pessoas fora dele. Então, a gente não vive sozinho e o artista precisa saber que ele tem que agradar ao público, aos empresários, aos colegas. Ele depende de muitas pessoas, então ele tem que circular com muita diplomacia em todos esses circuitos sociais. Então, vai de caso a caso. Provavelmente há algum elo desse que está mal resolvido no caminho profissional dessa pessoa. A gente pode identificar com a numerologia, sim, mas pode também identificar, talvez assim, numa busca de autoconhecimento que essa pessoa possa fazer em si mesma, né? Onde entraria também, digamos, o apoio da psicoterapia. Sim, exato, isso mesmo. A numerologia, ela está fortemente ou levemente ligada à ciência ou à paranormalidade? Ah, professor, porque nós boa essa conversamos pergunta, sobre ciência, né? E também conversamos sobre mediunidade, exatamente, né? mediunidade, espiritualidade. Então, qual dos dois que ela pende mais? Embora eu tenha falado de espiritualidade aqui com vocês, mas a numerologia é uma ciência. Ela é uma ciência matemática. A gente tem esse conhecimento baseado em estudos e em escritos e escritos milenários. Mas é uma ciência que ela, digamos assim, identifica a mediunidade no sujeito, mas não tem achismos na técnica, né? Não tem, digamos assim, recepções de causação descendente que me faça dar uma informação a uma pessoa. Essa informação, ela seguramente e sempre vem de uma técnica estudada. Então, é uma ciência. Numerologia e astrologia. Qual é essa ligação? Existe ou não? Porque as duas são matemáticas, né? Sim, são. A astrologia é uma fotografia do céu no momento do nascimento da pessoa. Então, nesse momento, a posição dos astros traz informações kármicas a respeito daquele ser, digamos assim, as tendências para essa vida, características de personalidade, dons também, né? Então, essas informações também vêm da numerologia. O mapa de numerologia traz umas tendências kármicas, talentos de vidas passadas, seus dons, a tendência profissional para essa vida. Traz também, na numerologia, que apesar de tudo eu não falei, casamento, previsão de casamento, de filhos, de descasamento, de falência, né?
A astrologia traz um pouco dessas coisas também, mas a numerologia especifica algumas informações e a astrologia algumas outras. Mas eu ainda não vi um caso de divergência entre as duas. Geralmente, o cliente que vai nas duas, ele tem uma complementação de informações e muitas coincidentes. Então, assim, elas não são assim, divergentes nem opostas. Elas se fundem, em muitas coisas são as mesmas e em outras se complementam. Então, pessoas que têm tendência a vícios, vamos até colocar adolescentes que estão começando a interpretar a vida como eu tudo posso, e que têm algumas tendências adormecidas e que pode futuramente encaminhá-los, digamos, para vícios como drogas, alcoolismo. Através da numerologia é possível detectar esses vícios e contornar ou eliminar essa possibilidade que essas tendências oferecem? Sim, essa semana fiz um mapa de uma criança em que há uma tendência muito grande a uma situação dessas, né? Geralmente esses mapas são encomendados pelos pais ou pela cuidadora mais próxima dele ou dela, né, da criança em si. A gente avisa, olha, isso é fácil detectar no mapa que tem excesso do número 5 e excesso do número 3. São 3 números ímpares de se fazer o gostoso da vida, né? Então, esses números fazem com que a criança sempre queira experimentar sensações prazerosas. Se juntamente com a conjuntura familiar houver rejeição, sofrimento, agressividade, vai ser uma criança que já chegando na adolescência, ela vai buscar um ópium, ela vai buscar mesmo assim um momento de alívio, né, dessa dor que a alma dela sentiu desde a infância. E essa tendência a gente vê muito clara no mapa e a gente sinaliza para o pai, né, para a mãe, para o cuidador, aí vai depender da ação que esse cuidador tome com essa criança. Primeira coisa é terapia, mas a terapia somente não vai, assim, eu diria assim, afastar essa criança desse quadro, esse adolescente do quadro. Teria que haver um trabalho assim de resgate, né, do amor, do carinho, da atenção, da importância dele, da reinclusão dele no ambiente, do aperfeiçoamento dessa situação familiar, até que ele, numa vida mais adulta, consiga perdoar essas pessoas, compreender os motivos que cada um teve para que aquela ação acontecesse em sua vida e consiga, digamos assim, viver uma vida adulta produtiva, afastada dos vícios, superando as dores que o levaram a permanecer naquele vício. Doutora Cindé, estamos chegando no final desta conversa altamente enriquecedora, mas nós estamos ainda na metade de março. Estamos com praticamente 9 meses e meio ainda pela frente. O que a senhora indica para as pessoas para atravessarem, digamos, esta ponte que falta até 2017 com mais suavidade? Olha, foi bom você ter colocado isso, porque nós estamos no ano 9 e o ano 9 é um ano de muita mediunidade, é um número espiritual, acontece muita interferência espiritual na vida das pessoas. Aquelas que têm muita mediunidade, que têm o chakra Sahasrara aqui muito aberto, né? Elas estão mais susceptíveis a interferências, a obsessores e não só isso mesmo, por questões mentais e emocionais que já estejam, digamos assim, com algum processo sintomático. Então, essas pessoas, durante esse ano, devem buscar ajuda terapêutica, devem buscar profissionais da área holística para a assistência. Aqueles que fazem uso de medicação psiquiátrica, que continuem utilizando a medicação, aqueles que fazem tratamento, não abandonem o tratamento no ano 9, e aqueles que ainda não estão nesse quadro, mas apenas sentem uma leve sensação ou uma vaga sensação de insatisfação, de tristeza ou de pesar, também é interessante se permitir consultas com profissionais da área de numerologia, astrologia, porque isso vai te trazer subsídios de autoconhecimento e saber que tudo é passageiro, passa rápido, né? É um ano que você pode, durante esse ano em que você busca essa ajuda, fazer uma faxina na sua vida. Veja no seu guarda-roupa, na sua casa, na sua mesa de trabalho,
trabalho, aquilo que é inútil, que está estagnado e vá se descartando ao longo desses meses. Porque 2017 será um ano melhor. Ele tem uma vibração de renovação, de alegria, de novidades, de novas possibilidades, de mudanças, de reconstrução. Então, nesse final de ano que nos resta, de março a dezembro, então é a gente ir se livrando daquilo que está demais em nossas vidas ou daquilo que nos irrita. Então, o que estiver, digamos assim, ocupando um espaço e está estagnando, ele deve ser retirado nesse ano 9. Então podemos dizer que isso se aplica a objetos e pessoas. Essa limpeza. Sim, essa limpeza também, quando eu falo isso, se refere um pouquinho a relacionamentos também. Um relacionamento estagnado ou um relacionamento que já está morno ou, digamos assim, até que traz um certo pesar, é o ano bom para você concluir, terminar, enfim, encerrar esse ciclo com a pessoa, né? Doutora Sindaia, não tenho palavras para agradecer esse carinho. Eu que agradeço essa possibilidade de estar aqui colocando todas essas novidades para as pessoas e esclarecendo, né? Quando precisar, estarei aqui de volta. Aqui estaremos, sem dúvidas. Tchau, obrigado. Caros amigos, chegamos ao fim de mais um programa Ciência e Espiritualidade. Na próxima quarta-feira, aqui estaremos novamente às 21 horas. E, na mesma quarta-feira, às 23 horas, na web rádio Espaço Jorge Guedes. Então, você tem 3 opções para acompanhar esse trabalho, esse programa que é no Portal Jorge Guedes, Web TV Jorge Guedes e Web Rádio Jorge Guedes. Muito obrigado e até lá. Nacional, e ela está sendo divulgada aqui no Brasil pela ABRAM, a Associação Brasileira de Numerologia. Doutora Sindaia, o que é um mapa numerológico? Um mapa numerológico, professor, é o estudo do nome completo de uma pessoa e a sua data de nascimento. Esses 2 itens de um ser humano correspondem a uma chave cósmica, em que se revela, através da técnica do estudo da numerologia, as, digamos assim, tendências e previsões para essa encarnação. Então, o mapa, ele traz muitos caminhos para aquela alma nessa encarnação que ela está vivenciando. E eu não falei assim anteriormente, mas assim, a numerologia cabalística tem alguns pontos diferentes da numerologia pitagórica.
Eu estudei essas duas numerologias e utilizo as duas quando estudo o mapa numerológico de uma pessoa. Por que existe essa divergência, ou seja, esse choque entre os estudiosos, ou seja, os praticantes ou estudiosos da numerologia pitagórica e a cabalística? Este choque, professor, ele existe porque a cabalística ela é muito antiga. Ela é uma numerologia subjetiva, ela Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Olá, o programa Ciência e Espiritualidade está no ar e eu agradeço pela sua companhia. E hoje, a minha convidada, juntos, vamos abordar um tema que é de interesse não de uma ou duas pessoas, mas vamos dizer que de milhares de pessoas, também não só no Brasil, em muitos países. A minha convidada, ela é engenheiro civil, psicóloga, MBA em administração de empresas, psicoterapeuta, palestrante e numeróloga. Estou falando da doutora Sindaia Lagos. Boa tarde, doutora Sindaia. Boa tarde. Agradeço pelo presente maravilhoso que nos deu em conceder esta entrevista. E vou fazer uma pergunta logo. Acredito que os dois que sejam assim, a melhor solução para o cliente, para a pessoa que esteja assim, desejando pesquisar sobre sua própria vida, sobre sua própria encarnação, as tendências assim, abrangentes e gerais dessa vida aqui no planeta. Então, nesse caso, pessoas que vivem nesse vazio existencial, à procura constantemente de algo para se, vamos até dizer, se segurar, evoluir, interpretar melhor o que muitas pessoas chamam de sinais, a pitagórica seria o mais indicado. Eu acredito que pode ser sim. Em qualquer lugar do mundo que você estiver, se você tiver um acesso a um profissional de numerologia, seja ele trabalhando com a cabalística ou com a pitagórica, é interessante que você tenha esse acesso, se permita esse acesso, porque a numerologia vai te dar um norte, sim. Ela vai dizer assim, para que você veio a esse planeta, a essa vida agora? Você está aqui para ser como? Para apresentar que características? Qual é mesmo a sua personalidade? Qual é o seu dom maior? Né? Qual é a facilidade que você tem na sua vida? É de lidar com pessoas? É de ter uma vida acadêmica? É de trabalhar com trabalho manual? Com trabalho mental? Então, envolve princípios cabalísticos e tem algumas digamos assim, técnicas, poucas técnicas diferentes da pitagórica. E a pitagórica, ela não embora ela leve esse nome de pitagórica, mas ela não foi criada por Pitágoras. A cabalística, sim, ela foi, essa transliteração foi feita por Pitágoras quando trouxe para o alfabeto grego. Mas a pitagórica, apesar de levar esse nome, ela é uma numerologia recente e ela está sendo difundida pela Associação Brasileira de Numerologia. Ela tem, digamos assim, uma formatação, né, do mapa numerológico de uma forma mais objetiva, mais racional, enquanto que a cabalística ela é mais subjetiva, mais esotérica. Então, na verdade, uma pessoa que faz um mapa numerológico pela pitagórica, ele vai ter mais, digamos, mais informações, ou isso é relativo? Isso é relativo. Né? Eu acredito que ambos complementam. A cabalística, ela aborda muitos aspectos e a pitagórica aborda alguns mesmos aspectos e ainda outros. Eu acredito... Direto, o que é numerologia e qual a origem? Nossa, olha, Jorge, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar podendo também divulgar um pouco do meu conhecimento. A numerologia, ela teve início nas pirâmides de Gizé,
onde o mestre Pitágoras aprendeu com os hierofantes que trabalhavam e atuavam espiritualmente dentro dessas pirâmides. Ele traduziu para o alfabeto grego todo esse conhecimento e foi como chegou até o nosso alfabeto. Então, a numerologia é a parte esotérica da matemática, é a parte mística dos números. Então, é uma ciência baseada na matemática. Doutora Sindaia, qual a diferença entre a numerologia cabalística e a pitagórica? Bom, a numerologia cabalística é uma numerologia milenar que vem sendo trazido aos nossos dias pelos Rosacruzes, que atravessaram a Inquisição com esse conhecimento escondido. E ela vem do alfabeto hebraico e da Cabala. A numerologia pitagórica ela é uma numerologia